Pessoal, nossa boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós. Bem, então hoje coube a minha responsabilidade de fazer a exposição da noite, né? Temos aí as escalas, né, de todos os expositores, né? E hoje então coube a minha responsabilidade. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí nos assistindo online, através do Facebook, do Pátria do Evangelho, compartilhado então com a comunitária Vida Nova. A todos vocês, sejam bem-vindos e uma boa noite também. Bem, gente, mas antes de nós iniciarmos a exposição, eu convido a todos para nós fazermos a nossa prece, né? Convido assim para nós fecharmos os nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por essa oportunidade que nos foi concedida nesta noite, de poder vir aqui até o Centro Espírita Pátria do Evangelho, buscar melhorar os nossos conhecimentos através dessa doutrina maravilhosa e que esses ensinamentos possam nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada, nos esclarecendo assim os pontos de interrogação na nossa jornada. Mestre Jesus, pedimos assim o vosso amparo, a vossa luz e a vossa proteção para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Nos abençoe a todos nós, esta noite sempre, que assim seja. Bem, gente, hoje então nós iremos falar desse capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós vamos falar hoje então da realeza de Jesus. Acho que todos nós já conhecemos essa passagem, né, que Jesus ficou colocado lá diante de Pilatos, né? E Pilatos pergunta para Jesus: aí, és rei? Jesus responde para ele: você que está dizendo, né? Tu que dizes, sou o rei. Aí Jesus continua, fala: não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. O que nós podemos entender deste não nasci para vir neste mundo, senão dar testemunho da verdade? O que nós podemos entender? Então, ao ser questionado por Pilatos sobre a sua condição de rei, naquela conversa que nós já falamos, que eles tiveram, né? Jesus responde de maneira que transcende, que vai muito mais além dos conceitos materiais, vai muito mais além do material, apontando para um reino espiritual, que se distancia das ambições, que se distancia do desejo, do poder, da riqueza, né? E das limitações humanas, das nossas limitações, né? Então, questionado, ele fala que vai muito mais além do material. Esse é um reino espiritual. Então, esse trecho fundamental, né, que Jesus disse, nos conduz à compreensão da verdadeira missão de Cristo, a sua verdadeira missão, da sua passagem aqui, revelando a sua realeza, revelando a realeza de Jesus como um guia moral e espiritual da humanidade, um guia moral e espiritual de todos nós, né? Título de rei. Nem sempre, então, implica, nem sempre envolve o exercício do poder temporal. Tem temporal aquele que tem um determinado tempo, né? Depois isso se acaba. Então, ele não está envolvido nisso. Dá-se esse título
de rei, né? A todo aquele que, pela sua genialidade, influi no progresso da humanidade. Então, aquele que faz o bem, né, para toda a humanidade, aquele que tem um destaque ímpar, né? Então, que aí também vai influenciando no progresso da humanidade, recebe o título de rei. Isso aqui, né? No Espiritismo kardecista, o título de rei não se refere a uma posição hierárquica terrena. O que nós podemos entender por hierarquia? Hierarquia são pessoas ou cargos, né, que são de poderes e de subordinação. A hierarquia nós podemos definir numa empresa. Tem lá o diretor, presidente, gerente, funcionário, assim por aí afora, né? Logo nas Forças Armadas, lá no Exército, tem a hierarquia deles, que é as patentes, né, coronéis, né, os generais, os tenentes, o policial, e vai, né, aquela hierarquia toda, né? Mas Jesus fala que o título de rei não se refere a isso, né? Não se refere a esse poder hierárquico, né, terreno, uma nobreza hereditária, aquilo que você tem de heranças, né? Ou do poder temporal, aquele que tem um determinado tempo. Mas sim há uma realeza moral. Uma realeza moral, o título de rei, né? E espiritual baseada no mérito, baseada na evolução e no serviço que se faz ao próximo, né? Essa que está, então, a realeza moral e espiritual, baseada no mérito de cada um, baseada na evolução e no serviço que nós podemos prestar para todos, né? Qual que é o nosso exemplo máximo, né? O exemplo máximo é Jesus, cuja soberania espiritual, soberania é absoluto, né? Fruto de sua perfeição e não do domínio sobre nações. Então tudo isso é fruto da perfeição de Jesus, porque Jesus veio aqui nos ensinar o amor, né? A fraternidade, a caridade, nós sermos pessoas boas, né? Jesus veio aqui com essa soberania espiritual dar esses ensinamentos para todos nós, né? Exemplos de título de rei aqui, que nós temos algum conhecimento. Nós vemos as figuras que todos nós, né, conhecemos. Vemos aí o Roberto Carlos, da música, né? Nós vemos aqui o Pelé, do futebol, né? E também do Ayrton Senna, do automobilismo. Eles levaram esse título de rei. Por quê? Porque isso oriunda do mérito pessoal. Cada um fez o seu esforço, a sua dedicação para ter esse título, né? Que é consagrado para a posteridade. Passado muito tempo, né, nós vamos lembrar. Lembra do rei Roberto Carlos? Vamos lembrar do nosso rei do futebol? Eles vão estar aí por várias e várias gerações, né? A realeza terrestre. Isso aqui é uma passagem muito interessante que fala lá do rei Luís XVI e da Maria Antonieta, são os reis lá da França, né? Vamos ver o que nós podemos entender disso. Então a realeza deles é temporal, né? Uma realeza que passa com o tempo, né? Tendo o tempo determinado. Nem sempre por mérito, né? Nem sempre eles têm o mérito pessoal de cada um. Eles estão lá por hereditariedade, herança, né? Então ela é da família e vem passando de geração a geração, né? Então, nem sempre é por mérito pessoal.
Aqueles que nós falamos é pessoal, é de cada um, né? Nem sempre amados. Vê que coisa, né? Que eles estão ali, eles não têm a aprovação de todos, né? Não são amados. Veja agora, essa realeza terrestre, uma mensagem desse capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que está lá no item 8, recebida em 1863 de uma rainha da França, a rainha Antonieta. Essa rainha, ela relata então a futilidade da soberania terrena após a morte. A futilidade é a insignificância, né? Então ela falou que a soberania terrena é insignificante. Ela vai enfatizando, né? Ela vai enfatizando que as riquezas terrenas não acompanham o espírito. Veja bem, as nossas riquezas, os nossos títulos, as nossas posses não acompanham o espírito. Fica aqui, né? Destacando a superioridade da realeza moral. Veja que ela, então, os bens terrenos ficam aqui, mas a superioridade da realeza moral acompanha, né? A caridade e a humildade, destacando a superioridade dessa realeza moral, que é através da caridade e da humildade, né? Então você vê, ela acha que é insignificante, né? Mas isso depois dela ter desencarnado, né? Enquanto estava aqui, como rainha aí, para ela tudo bem, né? Mas depois que passou para lá, ela viu as diferenças, né? Que os bens materiais, os títulos, a riqueza, a nobreza, fica aqui, né? Ela continua ainda. Então a rainha compreendeu que após a desencarnação, após a deixar o corpo físico, que as grandezas terrenas são passageiras. As grandezas terrenas aqui são ilusórias. E às vezes a gente dá tanto valor, né, aos bens materiais, a gente tem aquele apego aos bens materiais, vão ficar aqui, né? Então ela compreendeu, né, que após ela ter passado para o plano espiritual, que essas grandezas são passageiras, são ilusórias. Fica aqui. Enquanto que a realeza terrena se acaba com a nossa vida material, né, a realeza moral, as virtudes, impera. E é a única que conta no plano espiritual. Veja bem, né? Ela tinha uma posição superior aqui. Foi o plano espiritual, não levou nada. Daí que ela foi ter a compreensão, né, que os bens aqui terrenos são passageiros, são ilusórios. E que precisamos ter a realeza moral, as nossas virtudes. Então, gente, a realeza moral no Espiritismo, na doutrina espírita, representa a nobreza do caráter e a superioridade espiritual conquistadas através do quê? Como que nós vamos conquistando, né? Através do amor, da vivência do amor, da caridade e da abnegação. A abnegação, gente, é nós, né, nos renunciarmos aos nossos desejos, às nossas vontades, em prol do nosso irmão, né? Em prol dos outros, do bem-estar deles, né? Isso, então, é nós sermos abnegados, né? Superando a efêmera realeza terrena. A efêmera é passageira, né? A passageira terrena, né? Nós sabemos que nós não levamos a nada, né? Enquanto os títulos materiais se acabam aqui com a morte, a realeza moral é imperecível. Ela não se acaba, né? Ela continua com o espírito. E governa após a vida física. É lá, então, que nós vamos para o plano espiritual,
com a nossa realeza moral. Ela sim é que é o que vai nos governar, o que vai nos dirigir lá no plano espiritual, né? Ela não se acaba, ela é imperecível. Por isso que ela não se baseia em poder ou riqueza, mas no mérito pessoal, no mérito de cada um, né? Na paz interior e nas práticas das nossas virtudes cristãs. Então, como nós já falamos, não se baseia no poder da riqueza material, né? Mas no nosso mérito de cada um de nós, do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa dedicação, de procurar nos evoluirmos moralmente e espiritualmente. O maior rei. Nós já sabemos a resposta, né? Jesus, nosso maior rei, né? O único cuja presença dividiu a história, veja bem, ele dividiu a história da humanidade em duas partes, o antes de Cristo e depois do Cristo. Quem mais fez isso, né? Quem mais veio aqui nos ensinar o amor, né? A fraternidade, a caridade, né? Foi o único, então, que dividiu essa história antes e depois de Cristo, né? No Espiritismo, o conceito de rei não se refere a uma monarquia. Uma monarquia nós tivemos aqui no nosso passado, né? Lá por 1822, da independência, né? Nós tínhamos lá os imperadores. Dom Pedro I, Dom Pedro II, era o título, né, da monarquia, né? Então essa monarquia é terrena, mas sim deu uma autoridade moral e espiritual máxima. Esse é o conceito da doutrina espírita, né? O conceito de rei, que é uma autoridade moral e espiritual. Jesus Cristo é considerado pelo Espiritismo como o maior rei e guia da humanidade terrestre. A doutrina espírita nos diz isso, né? Que ele é o maior que veio aqui, o nosso irmão maior que veio aqui, nos direcionar para a nossa evolução, né? E nós precisamos evoluir, né? Estamos aqui para isso. Deus nos colocou aqui, na nossa criação, para a evolução. Ele está esperando lá, ele espera por nós lá, né? Então, às vezes, nós que estamos atrasando essa nossa caminhada, né? Devido aos nossos defeitos, aos nossos orgulhos, ao nosso egoísmo. Mas Deus está lá, nos criou, simples e ignorante, para nós possamos evoluir. E Ele está lá, esperando, cada um de nós, sem distinção. Ele é visto como modelo e mentor do planeta, governando pelo amor, pela moral elevada, como seu reino não sendo deste mundo, como nós já falamos, né? Então, Jesus é esse modelo que nós precisamos compreendê-lo, né? Seus ensinamentos. Ainda estamos engatinhando, dando os primeiros passos, mas a compreensão desses ensinamentos vai nos ajudar e muito na nossa evolução. O significado, então, de não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então Jesus veio à Terra para instruir a humanidade, para nos instruir sobre a lei do amor, que a lei do amor se resume, então, nas leis de Deus, né? Então Jesus veio aqui para nos ensinar, né, a lei do amor. Jesus, então, é o exemplo máximo de liderança moral. Sua realeza não estava baseada em uma posição hierárquica, como nós já falamos, mas no impacto de seus ensinamentos, na sua dedicação à humanidade.
Ele se dedicou para todos nós, nos ensinou. Né? Nós que ainda não o compreendemos, né? Passado aí mais de 2000 anos, ainda estamos engatinhando desse entendimento. Né? Ele exemplificou a humanidade ao nascer em condições simples, viver sem riquezas. Nós conhecemos a história dele, né? Jesus, que veio aqui, né, nos ensinando a humildade, né? Para nós vivermos, né, sem essas riquezas. Né? Uma condição simples, nasceu na manjedoura. Né? Mostrando que o valor de um indivíduo, mostrando o valor de cada um de nós, não está nos nossos bens materiais, mas nas nossas virtudes. Né? Veja que interessante, né, que ele falou. Mostra para todos nós, o valor de cada um de nós não está nos nossos bens materiais. Não é porque nós temos casa, carro, aquele monte de coisas materiais, né? Não está nesses bens, né? Mas sim nas nossas virtudes, a conquista das nossas virtudes. Né? Os Espíritos também destacam que a verdadeira grandeza de Jesus está na sua capacidade de perdoar e amar incondicionalmente. Jesus ama todos nós incondicionalmente. Né? Mesmo diante da incompreensão e da hostilidade, né? Da agressividade, que muitos ainda têm, né? Essa agressividade toda. Né? Então Jesus nos ama incondicionalmente, mesmo sem a gente compreendê-lo. Né? Ele está lá nos amando, sempre. Né? Apesar de tudo. Sua realeza é, portanto, um convite para que cada indivíduo, cada um de nós, busquemos então a transformação interior e nos elevarmos moralmente. A realeza de Jesus é esse convite que ele faz para todos nós, para nós buscarmos a nossa transformação moral e espiritual. Né? Nos levarmos moralmente. Assim nós estaremos dando um passo a mais na nossa caminhada evolutiva. Uma grande pergunta, né? Quando o reino do Cristo será implantado na Terra? Quando será que o reino de Jesus será implantado aqui na Terra? Né? Vamos ver então quando será? Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses materiais. Está longe, né? Muito longe. Ainda, porque muitos ainda colocam os interesses materiais acima de tudo. Mas o reino deles será implantado quando os valores espirituais se elevarem acima dos materiais. Portanto, então, o reino do Cristo será implantado na medida em que a humanidade evoluir, à medida que nós evoluirmos, moralmente, né? Um processo de transição que ocorre agora e continuará pelas próximas décadas, né? Pelas próximas centenas de anos, né? Nós já começamos a nossa regeneração, né? Nós estamos passando, né? Estamos nesse processo de transição, de regeneração, para nós passarmos para um mundo melhor, né? Então está aí. E isso vai ocorrer, vai continuar para as próximas décadas e anos afora. Né? O Espiritismo enfatiza, ele realça, ele destaca que o reino de Deus, de Cristo, né, não é um lugar físico ou geográfico. Aí a gente vai pensar assim, onde que está o reino do Cristo, de Deus? Né?
Olha, ele vai estar lá no país tal, né? Na rua tal, no número tal, no CEP tal, vai estar lá. Será, gente? Que esse reino vai estar lá, né? Nesse lugar físico? Logicamente que não, né, gente? Mas ele vai estar no estado de consciência de cada um de nós. Vai estar aqui, na nossa consciência. Ele será implantado na Terra, então, à medida que a humanidade adotar a moral cristã. À medida que nós formos adotando a moral cristã, né? O que é essa moral cristã? É o amor, é a caridade, é o perdão. Que nós conhecemos, mas ainda estamos um pouco distante de praticar, né? Compreender, a gente compreende, mas o duro é colocar na prática, né? E tudo isso vai ser em substituição ao orgulho e ao egoísmo. Essas duas chagas nossas, né? Ainda nós somos orgulhosos, egoístas, né? Já começamos a melhorar, já temos um aprendizado, mas ainda, né? Ainda a gente tem aquele pisou no calo, né? Recebe de volta, né? Então a humanidade vai adotar essa moral cristã, o amor, a caridade, o perdão, e vamos tirar de nós, né, essas duas chagas que só nos atrapalham, né? Colocando isso, nós buscando cada vez mais isso, né, o reino do Cristo na Terra será de paz, de fraternidade entre os homens. Isso, né, vai ser. Não sei quando, né? Mas quando a humanidade se transformar. Né? O reino na Terra então, será de paz e fraternidade entre todos nós. Seria muito bom, né? Muito lindo, né? Depois de colocado tudo isso, o que nós podemos compreender sobre a realeza de Jesus? As instruções dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo nos convidam a refletir sobre o verdadeiro significado da realeza, para nós refletirmos o que nós falamos. A mensagem de Jesus nos lembra que o poder espiritual é superior ao material. Veja bem, que a grandeza está em servir, amar e perdoar. Esse é o ensinamento de Jesus, né? Que faz nos colocar acima do material, né? Servir, amar e perdoar. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, somos chamados a construir um reino interior, baseado nos valores do Evangelho e na compreensão do Espiritismo. Para nós compreendermos cada vez mais a doutrina espírita, nós precisamos estudar, para que nós tenhamos essa compreensão. Né? E está aqui dentro de nós. Nós temos que buscar essa compreensão da doutrina, né? Que ela nos esclarece, nos fortalece cada vez mais essa busca, né, incessante deste conhecimento. Então, gente, que nós possamos abraçar essa realeza espiritual, permitindo que ela guie nossas ações e nos conduza a um futuro de paz e de harmonia. Vamos buscar então, né, gente? Vamos buscar então essa realeza espiritual cada vez mais, para que o nosso futuro seja um futuro de paz e de harmonia entre todos nós. Bem, gente, é isso que eu tinha para passar nessa noite, né? Agradeço então a paciência, a atenção de todos, né? E agora nós vamos para a segunda parte, que são os passes, né? Então, quando nós ficarmos aqui no salão, ficamos em silêncio, em vibrações, né?
Se nós lembrarmos de alguém que está passando por alguma necessidade física ou moral, lembremos dessa pessoa, né? Que os amigos espirituais, com toda certeza, levarão consolo a cada um. Então agora eu convido os médiuns passistas, né? Que estão escalados para